bem-vindos ao regresso do Realpolitik, é uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast, claro. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. Sérgio, bem-vindo de volta. Nós hoje vamos conversar sobre as negociações para a paz na Ucrânia e sobre umas histórias mal contadas no Monte Pio, mas antes temos mesmo de falar sobre a forma como a classe política está a lidar com os fogos. Nós tivemos dias dificílimos, já com 3 mortos. As coisas podiam ter sido feitas de forma diferente, Sérgio? Bom, politicamente, não é? Há coisas que não mudam, não é? Portanto, o Luís Montenegro, o líder do governo, não tem quaisquer semelhanças com o anterior Luís Montenegro, líder da oposição. Uhum. Na oposição responsabiliza-se o governo pelos incêndios, pela incapacidade de responder aos incêndios, e no governo explica-se que as alterações climáticas e circunstâncias adversas de vária índole concorrem para este triste desfecho. E o que isto revela, sobretudo, é a nossa incapacidade de termos uma conversa nacional sobre o problema dos incêndios. Nós já sabemos que a Europa é um continente que está a ser muito afetado pelas alterações climáticas. É provavelmente o continente que está a sofrer mais alterações no seu regime climático dito normal. E nós sabemos que os países do clima mediterrâneo, os países nos quais o fogo é parte integrante dos seus ecossistemas, são os países que estão a sofrer esta devastação, que está associada não tanto ao número de ignições, mas à escala, à grandeza dos fogos, que são proporções sem precedentes, ou que eram muitíssimo raros e que agora são quase, sucedem-se a uma cadência trianual, ou coisa assim. Mas sobre isto não conseguimos ter uma conversa, porque as grandes questões que se impõem são a de saber se estamos a conseguir travar a desorganização do território. O nosso território é um território que arde. O nosso mundo dito rural é um mundo despovoado e vai continuar assim, porque se o país se reequilibrar demograficamente, as pessoas vão viver para as cidades intermédias, ninguém vai para as aldeias. Uhum. Isso é uma ilusão, não é? Para ficar a espreitar o horizonte a ver se detectam uma ignição para ir lá com um balde. Isso não existe. Sim. Isto é tudo uma ficção, não é? Fantasias que contribuem para poluir a discussão séria sobre o problema dos incêndios. E, portanto, nós precisamos que o cadastro predial dos terrenos rústicos avance para percebermos em que medida é que é possível, e não pode ser o Estado, tem que ser os particulares, com o apoio de uma agência qualquer especializada nesse tipo de trabalho, a ver se é possível criar unidades economicamente viáveis no território. O território, hoje em dia, é um caos, virtualmente sem dono. As pessoas nem sabem se tem um pinhal, se tem um lameiro, se tem o que é que tem. Enfim, as pessoas vivem nas cidades. Há várias gerações já afastadas dessa realidade rural. Tudo isso é um pesadelo. Quando alguém, por algum motivo, tem o azar de lhe cair no colo um terreno, algures, numa serra, e quer perceber, afinal, que terreno é aquele e qual é a delimitação do terreno, nem isso consegue saber. Para mim, tens o privilégio de estar a falar com um desses... Com um grande proprietário. Com um grande proprietário que tem uma quantidade extraordinária de artigos, como se diz, não é? Que eu não faço ideia nenhuma, conheço meia dúzia, os outros não têm a mais pequena noção. E, portanto, é evidente, há uma parte do território que não tem aproveitamento económico. Muitas ilusões existiram no passado sobre a florestação do país, no século XIX, políticas públicas, encher o país de pinheiro bravo, concorreu essa política para a situação em que estamos. Depois, a partir dos anos 60, o eucaliptal, como uma forma racional de tentar explorar economicamente um país que não é propriamente, não tem condições para ser uma potência agrícola, nem para ser autossuficiente, não tem, nunca deu. Nem sequer os cereais no Alentejo. E portanto, o país é muito... Nós temos que
se conseguimos fazer um emparcelamento ou constituir unidades económicas, unidades territoriais que tenham viabilidade, que sejam rentáveis, quer dizer, isso é uma parte do território que nós subtraímos às matas degradadas, a que nós chamamos floresta, como se fossem, enfim, verdadeiros bosques florestais, verdadeiras florestas. São matas, a maior parte do território são matas degradadas. Mas eu estava convencido que nós já tínhamos tido essa conversa e, aliás, fiquei muito impressionado esta semana a ouvir o Presidente da República, porque nós tivemos um grande trauma nos incêndios de 2017, em que morreram mais de 100 pessoas, e na altura foi-nos dito que tínhamos aprendido a lição, que estávamos a fazer que íamos olhar para o que tinha corrido mal, íamos fazer e que fizemos uma grande reforma da floresta. Ali na altura da recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, ele até disse que estava a ponderar muito bem o que fazer por causa do que tinha acontecido nos fogos, e que se houvesse alguma coisa de remotamente parecida, que ele não se recandidatava, e portanto colocou até a questão dos fogos como o centro da ação política dele. E esta segunda-feira, esta terça-feira, ele veio dizer, eu estava num dos funerais que infelizmente aconteceu, porque já tivemos 3 mortes até agora, e fala aos jornalistas a dizer que aquilo que lhe pedem nos funerais é, vamos ver se isto nunca mais se repete, se aprende, e ele próprio diz que partilha da necessidade de um pacto de regime. Eu achava que nós já tínhamos tido esse pacto de regime, a dizer que há muitas lições que podemos aprender, que há reflexões a fazer, que há coisas a mudar e a melhorar. Marcelo Rebelo de Sousa não chegou ontem. Acho eu. Ele chegou há 10 anos. Ele está-se quase a ir embora da vida política. Os fogos, a tragédia dos fogos de 2017 foi o grande ponto, e ele está sempre a apontar como um dos grandes pontos da presidência dele. Se nessa altura nós não fizemos nada... Primeiro, eu achei que tínhamos feito. Não sei se tu achaste que tínhamos feito. Eu achei que nós tínhamos feito. Pelos vistos não fizemos. Vamos fazer agora? Os fogos têm sido um dos mais lamentáveis pretextos para a demagogia de todo o tipo e todo o género. E, portanto, não se consegue ter uma conversa civilizada. Toda essa fita é toda ridícula. Quer dizer, basta olhar para o que está a acontecer na nossa vizinha... Na nossa vizinha Espanha. Lá vem da nossa vizinha Espanha, e na França, e na Itália, e na Grécia, quer dizer, e noutros anos na Califórnia. Tudo isto em simultâneo aqui ao nosso lado. Mas porquê que é assim? Então, mas também não tem políticas de ordenamento do território, não tem os Canadair, não tem não sei quê. Quer dizer, é preciso falar às pessoas com verdade e dizer, nós temos que viver com o fogo e temos que aprender a proteger-nos do fogo, a nós, às nossas coisas, os nossos bens, as nossas vidas, tudo isso nós temos que aprender a lidar com esta realidade, como os franceses vão ter que aprender, e os gregos e tal e tal e tal. Hoje nós sabemos que os países, que é aqui na Alemanha e nos países nórdicos, estão a tomar medidas e a equipar-se para lidar com incêndios que nunca na história tiveram. Mas sabem que estão a começar a ter e sabem que vão ter mais. E porquê que não... Mas aqui em Portugal, que é que nós essa conversa? Como? Porquê é que não conseguimos ter essas conversas? Não conseguimos, porque o registro aqui é... se fizermos uma lei ou duas, o problema volatiliza-se. São aquelas leis que volatilizam, parecem lasers, volatilizam os problemas. Há um problema, dispara uma lei, tal, volatilizou-se o problema. Que é uma coisa que nós fazemos desde a Revolução Liberal. Há um problema, sai uma lei. Por exemplo, a imigração é um caso típico, não é? Montenegro disparou a lei da nacionalidade de outra, fez pontaria ao problema da imigração descontrolada, fogo, lançou dois diplomas para cima do problema e anda no Pontal e pelo país todo a dizer que resolveu o problema da imigração. Não foi ele que inventou isto. Nós vivemos assim, pelo menos, desde a Revolução Liberal. As reformas históricas que os nossos historiadores dissecam e que nunca saíram do papel, mas que Mouzinho da Silveira fez esta coisa. Algumas coisas mudaram o país do avesso. Outras não tiveram qualquer impacto, então, na educação e tal.
Mas a gestão política do dia-a-dia que está a ser feita pelo Primeiro-Ministro e pela Ministra da Administração... Não, agora não é gestão nenhuma, agora é sobrevivência. Montenegro parece um Nero desamparado. Anda aí pela paisagem, falhou logo quando não percebeu que era preciso pedir ajuda à União Europeia e acionar um mecanismo de proteção civil europeu. Achou que não. Bem, agora é que eu vou mostrar, com um bocado de sorte, consigo convencer o país de que já estamos dotados dos meios necessários para lidar com este tipo de situações, prevenindo novas calamidades. Uma semana depois lá estava ele, já não havia meios, a Espanha já tinha tido a sensatez de acionar essa solidariedade internacional e outros, e evidentemente que não existem na Europa já meios para acudir a um verão como este. Toda a gente sente. As alterações climáticas não são algo que uma pessoa possa dizer não sei, não sou cientista. Toda a gente as vê, são notórias. Nós sentimos-las. O clima está a mudar nos sítios onde nós sempre fomos. Mas houve falta de comando político nisto, não é? Ou seja, a ministra parece que tem dificuldade em articular ideias. Na administração interna parece ser uma área que convoca pessoas com algumas dificuldades de comunicação. Sim, se nós formos olhar para a sucessão Constança Urbano de Sousa, Eduardo Cabrita, Margarida Blasco e agora a nova ministra, Maria Lúcia Amaral, a ex-provedora, de facto há ali problemas de articulação de ideias e de frases. Eu acho que Eduardo Cabrita teve uma experiência trágica no governo, mas acho que foi um bom ministro. É a avaliação que eu faço. Mas realmente, mas é uma área dificílima, não é? Sobretudo por causa deste fenómeno, o fenómeno dos incêndios, que é um problema que se arrasta de ano para ano e que, repare, sobre o problema dos incêndios, vamos falar de um aspecto muito concreto. O país continua cheio das fábricas, fabriquetas, no meio dos pinhais, as casas não são só casas de pessoas humildes, não são só semicasebres, não são só casas que nunca foram autorizadas, também há casas de luxo e segundas casas, segundas residências, não certamente em sítios mais aprazíveis, onde também há mata e onde também há pinhal, e aparecem essas casas no meio dos pinhais e continuam a aparecer. Como é que se trava isto? Como é que as pessoas não se conseguem consciencializar? E como é que as autoridades municipais não conseguem travar isto? É porque nós temos que fugir das zonas que são pasto das chamas. Porque não existe, com ventos fortes, como nós assistimos neste verão, e com temperaturas elevadas, como nós vivemos neste verão, como é que é possível travar incêndios que adquirem proporções com chamas de não sei quantas dezenas de metros de altura? Como é que isto é possível? Não existe capacidade técnica para isso. E qual é o bom equilíbrio na gestão política disto? Nestes dias voltou a aparecer nas redes sociais um vídeo antigo que aparece sempre que há fogos, do general Yanes, em 1980, quando era presidente, não sei se Sim, lembro-me. Em que ele está com fato e gravata, com umas folhas, a tentar apagar um fogo, a dar assim umas ordens, até parece um bocadinho uma barata tonta, a virar-se para a esquerda, para a direita, a dar umas ordens. Não terá sido da finest hour do general Yanes. Não, eu até tive uma, quer dizer, não quero parecer que eu tenho uma opção com o general Yanes, é só porque este vídeo está sempre a aparecer e eu este ano fui ouvir, porque eu normalmente só via as imagens, fui ouvir. E então tens duas coisas, uma é, a dada altura tens um dos operacionais, não é? Agarrado ao rádio e a dizer aqui para a Lausanne, digam à Lausanne para vir para aqui o avião imediatamente por ordem do Sr. Presidente da República. Portanto, tinhas o Presidente da República a dar ordens operacionais para onde é que os aviões deviam ir. E depois, tu, no final do vídeo, tens um jornalista atrás do... Ele aí já está sem o casaco, já está todo descamisado e a fazer perguntas a ramalhantes sobre... também a queixa que ouvimos muito, não é? E percebe-se porquê. Ele a dizer, bem, o povo diz que os meios não chegam, e ele, com aquela cara muito séria que era característica, a olhar assim para o horizonte e a dizer, se calhar vai ter que perguntar ao Sr. Ministro da Administração Interna. E o repórter pergunta-lhe, como é que deve interpretar isso? E ele, temos que olhar para isto de forma mais planeada. Portanto, já em 80, não é? Tínhamos, enfim, os fogos a servirem para as guerras entre a presidência e o governo, mas acima de tudo
temos parece que as pessoas, uma das boas coisas que saiu de 2017 foi: os políticos não se devem meter no meio dos focos, não se armem em bombeiros, não é? Não, eu acho que os políticos não se... Foi bom. No que toca às responsabilidades, devem meter-se e não devem fugir delas. Certo. No que toca aos teatros de operações, não devem ir para lá atrapalhar. Pronto, exato. Isso parece-me bem, não é? Porquê que não conseguimos acertar o bom equilíbrio, não é? Não há equilíbrio nenhum. Há aproveitamento político demagógico, porque no fundo existe esta ideia de que os focos estão do lado da oposição, não é? Os incêndios estão a fazer o jogo da oposição. É assim, portanto... O maior partido da oposição são são os incêndios. O maior partido da oposição são os incêndios. Bem, isto é uma coisa... E a democracia. A democracia e o sistema liberal assentam na capacidade de um diálogo, de uma conversa nacional. Temos uma conversa nacional sobre as questões nacionais. Nós falamos sobre a Ucrânia, faz parte da nossa conversa nacional, não é? Ninguém proclama e pontifica com verdades definitivas e absolutas. Cada um dá a sua chega para nós termos resulta algum esclarecimento e opiniões mais informadas sobre os temas. Sobre os incêndios não são exceção. Tem que haver um debate nacional sobre as questões. Como é que nós lidamos com os incêndios? Quer dizer, precisamos de mais meios? Certamente que sim. Mas o país também tem recursos limitados. Sim, nunca vão ser suficientes. Nunca vão ser suficientes. Podemos ter em cada... A Austrália não tem meios suficientes. Os Estados Unidos não têm meios suficientes. Podemos ter um Canadair em cada reta de Portugal. Não é possível lidar com o problema, resolver o problema dos incêndios, que é um problema endógeno que faz parte do nosso clima. O que muda são as explicações. Eu sou do tempo dos madeireiros. O país ardia por causa dos madeireiros. Não é? E o Luís Montenegro houve uma altura, no último ano, no ano passado, em que deu a entender que havia, não é? Os interesses ocultos e disse, vamos para cima deles. O laser legislativo ia ser um laser penal. Sim. Laser disse penal, que ia para cima deles e laser legislativo. E pelos vistos não foi. Apontava ao crime organizado que andava a queimar Portugal e... Os grandes interesses. Pronto, exatamente. Os grandes interesses, exatamente. Os grandes interesses. Essa entidade parda. Mítica. Bom, e portanto, realmente é assim. E há pouco falaste da experiência 1980. Nessa altura também havia a sabotagem económica, porque os reacionários queriam lançar fogo a isto tudo. Convém ter presente que essa gente também andava a monte. Mas repara, mas eu ao mesmo lado, ao mesmo tempo, há uma coisa que me mete impressão, que é sempre que, quando se fala, por exemplo, em aumentar as penas para incendiários, não é? Há um bocadinho esta reação de, mas de que é que isso serve? Não serve de nada. Quer dizer, ao mesmo tempo parece que não há nada a fazer. Não se pode aumentar as penas aos incendiários como uma mensagem da gravidade social do crime, porque muitos deles têm perturbações ou porque já temos penas suficientemente graves. Dá a ideia que também nunca nada é possível. Pois. Quer dizer, nunca nada é possível. Especialmente no direito penal, nunca nada é possível. Sempre que alguém quer aumentar alguma pena, e não estou a falar de André Ventura, parece que isso é... quer dizer, quase mais vale acabarmos com as prisões. Mas o problema eu não percebo nada, eu não gosto nada de me aventurar em territórios, por mim nunca navegados, que não percebo nada. Mas, quer dizer, a polícia, a Guarda Nacional Republicana, os próprios tribunais, com certeza, que já têm uma noção muito clara de quem são os famosos pirómanos. Que tipo de pessoas são? É ou não o maluquinho da aldeia? É ou não uma pessoa com desequilíbrio? É ou não um desgraçado e tal, não sei o quê? Mas, que seja, ou é a longa mão dos grandes interesses económicos que estão escondidos atrás de uma moita. Não, quer dizer, nós não. Mas há quem tenha uma noção de qual é a realidade económica, sociológica, de onde é que vêm estas pessoas. Eu estou convencido, mas posso estar enganado, que são pessoas com desequilíbrios mentais, não é? Uma pessoa que... Mas é preciso lidar com isso na mesma. Pronto, os romanos já tiveram um imperador que sofria aparentemente de um mal parecido, não é? Mas pelo menos tinha um propósito, queria reconstruir Roma em termos mais grandiosos e em linha com a sua própria megalomania. Agora, o incendiário, quer dizer, os especialistas forenses, quem são estas pessoas? O que é isto? Que tipo de maluquice anima? E com estas são as medidas innecessárias. Quer dizer, tem para passar uma temporada, a temporada do calor e do vento, tem que ser arredados da sociedade para não sucumbir à tentação de pegar fogo ao país. Tem havido propostas de recurso a pulseiras eletrónicas, enfim, vamos voltar a falar sobre isto tudo de certeza. Agora só um curtíssimo intervalo, como se diz na televisão. Voltamos já para falar sobre as negociações para a paz na Ucrânia, o papel dos europeus.
Eu também gostava de falar um bocadinho sobre o não papel de António Costa e sobre o Monte Pio. Até já. Então, bem-vindos de volta, Sérgio. Esta semana falou-se muito sobre as negociações de paz para a Ucrânia. Tivemos uma reunião de Trump com Putin, depois recebeu uma série de líderes europeus com Zelensky na Casa Branca. Achas que isto correu bem? Eu acho que correu bem na medida em que correu melhor do que se esperava que corresse, porque esta dita cimeira só servia para Putin exibir a capacidade que tem de manipular e condicionar o presidente dos Estados Unidos. E, portanto, a Europa tremeu com as conclusões desta cimeira entre Putin e Trump, e a Europa está disposta a tudo para ver se consegue manter os Estados Unidos implicados e comprometidos com o apoio à Ucrânia. Portanto, os líderes europeus fazem os elogios mais ditirâmbicos e todos os salamaleques necessários ao presidente dos Estados Unidos e dispõem-se a ir em romaria à Casa Branca, tudo para garantir que a alternativa Trump era pior. se ele não os quisesse lá, era pior. O terror dos europeus é que Trump ceda às pretensões de Putin. Evidentemente que Putin é um homem com uma cabeça muito mais sofisticada do que Trump. A ideia de Marco Rubio negociar com Sergei Lavrov e Marco Rubio conseguir prevalecer nessa negociação é inconcebível, e a ideia de Trump enganar Putin também é risível, não é? É gente com outros quadros mentais, com outra cultura histórica, com outra cultura política. Não há comparação possível. É uma coisa, a diferença, e como ainda por cima Trump desconsidera as competências americanas na área, acha que são todas emanações tenebrosas do Deep State, e portanto ele é que sabe. Aliás, fragilizou as agências de Domina a art informação. of the deal, e lá vai ele dá umas palmadas nas costas e convence a Rússia que os seus objetivos desde Pedro Grande não estavam bem vistos, mas com a chegada de Trump, o magnata do imobiliário, isto tudo se vai compor. Quer dizer, e os europeus tratam Trump como uma espécie de bebê perigosíssimo, não é? Um bebê cor de laranja, perigosíssimo, com um narcisismo descontrolado, continua a perseguir um grande objetivo global, que é ele próprio receber o Prémio Nobel da Paz, não é? E portanto tentam persuadi-lo, não é? De que o problema ucraniano é um problema essencial para a segurança da Europa, porque Trump provavelmente acha que os ucranianos são russos, que a Ucrânia faz parte da Rússia, que esta guerra é um disparate, que os Estados Unidos, e neste aspecto se calhar até tem razão, nunca deviam ter pressionado a história da entrada da Ucrânia na NATO, que, aliás, contra a opinião dos europeus na altura, a senhora Merkel, toda a gente disse, não, a Ucrânia não entrará na NATO, isso é uma provocação desnecessária e desequilibra as relações com a Rússia. É um facto político, é um facto militar, é um facto histórico, é um facto geográfico. A Rússia não vai desaparecer aqui do lado. E há muito tempo. Há muito tempo que está aqui. E portanto, na Europa há uma sabedoria e também um sentido trágico que falta ao Sr. Trump e aos Estados Unidos. Um sentido trágico, o reconhecimento de que se o revisionismo de Putin, se o regresso a uma mentalidade conquistadora ao estilo do século XVIII, consegue impor-se, qual é o limite? Mas se ele tem a força e se considera que o direito internacional é uma fantasia inventada pelo Ocidente para enganar a Rússia e para enfraquecer a Rússia e para privar a Rússia dos seus direitos históricos,
como diria Fassbinder, o direito do mais forte à vitória, não é? Bem, então, quem é que detém Putin? De considerar... Sim, quer dizer, mas seguramente não será a Europa que não quis ter força militar para isso. Mas a Europa consegue ter e consegue ter depressa. E consegue ter depressa. Tá bem, mas tem que ter, porque senão não tem autonomia estratégica. Claro, pois, mas esse é o ponto. Eu vi, parece-me que tu também partilhas um bocadinho das críticas que foram feitas aos líderes europeus, especialmente depois daquelas fotografias em que se via Donald Trump sentado na sala oval, atrás da secretária da Resolute Desk, não é? E depois os líderes europeus todos em semicírculo. Até houve um internauta que escreveu um longo texto nas redes sociais a dizer que lhe custava acreditar que as fotografias fossem verdadeiras, a dizer que era um retrato da fragilidade, da impotência e da subserviência a Trump, era um retrato da humilhação. Enfim, é um texto relativamente longo. Não sei se conheces este internauta, ele chama-se Pedro Nuno Santos e agora, pelo visto, está dedicado a escrever coisas no Facebook. Mas há aqui um ponto que é, de facto, que remédio. Porque os europeus não quiseram gastar dinheiro em defesa desde a Segunda Guerra Mundial. Realmente é muito mais simpático construir um Estado Social que pretenda dar coisas às pessoas, com certeza, claro, toda a gente gosta disso, mas a minha dúvida é se as grandes figuras socialistas, como este internauta Pedro Nuno Santos, vão apoiar politicamente a necessidade de gastar muito mais dinheiro em defesa. Porque tu estavas a ir um bocadinho no caminho do novo chanceler alemão, que disse em 5 anos a Alemanha vai ser o grande exército. Temos que gastar dinheiro para isso, não é? Bom, mas lá... O dinheiro não está ali atrás do arco-íris. Não está. Mas a Europa gastou muito dinheiro em defesa a seguir à Segunda Guerra Mundial. Os famosos 5% que nós agora debatemos foi o que a Europa, com os orçamentos europeus, gastaram em defesa durante todo o período da Guerra Fria. Portanto, agora parece que vamos morrer todos de inanição por causa do orçamento da defesa. Foi assim que se viveu até 1991. Andámos muito à boleia com 5% do orçamento europeu gasto em defesa. De Gaulle, quando chegou à conclusão de que a França só tinha 2 hipóteses. Ou se lançava na defesa a todo custo da presença francesa na Argélia, ou avançava com uma força de détente, a force de frappe. A force de frappe, ou seja, o projeto nuclear autónomo francês. Escolheu. Disse assim, para a soberania da França. E de facto é toda a razão. Para a soberania da França, conta mais a force de frappe e a nossa autonomia estratégica com armamento nuclear do que a posse da Argélia. O governo conservador de Churchill considerou que o armamento nuclear era incomportável para o Reino Unido, saído arruinado da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido não teria um programa nuclear e não teria bombas nucleares. E foi o governo trabalhista com Andrew Bevin à frente, foi Bevin que disse, não, vamos ter a bomba e pôr-lhe a União Jack em cima. Quer dizer, foram os trabalhistas que perceberam a importância da Inglaterra não ser um Estado vassalo das novas potências mundiais. E, portanto, vamos lá moderar um bocadinho essa interpretação histórica. Agora, o que é evidente, a Europa tem que se rearmar, tem que investir em defesa, porque tem que ter soberania estratégica. Isto não é... Aparecem aquelas pombinhas do costume que marcham e desfilam a dizer não, dinheiro, armamentos, armas, mas então o que é que querem? Querem ser escravos do Sr. Putin? Querem assinar tratados, como assinaram recentemente o Tratado Comercial Desigual com os Estados Unidos? Porque precisamos dos Estados Unidos para aspectos mais prementes, como ajudar a nossa defesa e a nossa segurança? Mas é que a perda de soberania é palpável, não é uma teoria, não é uma fantasia. A perda de soberania é um facto e tem que ser contrariado. A Europa tem que recuperar, tem que acabar de ter 16 blindados, tem que passar a ter 1 ou 2 ou 3 modelos, 2 aviões, se calhar tem que desenvolver os caças de 5ª e 6ª geração, tem que ter autonomia estratégica,
tem que ter autonomia. Mas Os Estados Unidos... em Portugal nós estamos a ter essa conversa, não é? Não, mas A conversa que ouvimos em Portugal é: não temos de escolher. O Almirante Gouveia e Melo introduziu no discurso político a questão dos canhões ou a manteiga. O que toda a gente nos diz é que nós não temos de escolher. Sim. Não é? Nós, a maior parte das decisões mais importantes que dizem respeito à nossa vida são tomadas já por pessoas que nós não elegemos. Pelo chanceler alemão, pelo peso, pelas decisões que a Alemanha toma e que impactam às vezes mais na nossa vida do que as decisões que nós próprios tomamos, e pelas decisões que a Europa toma, mais condicionadas pela opinião da Alemanha, certamente, do que a nossa. Quando se trata de aceitar ou não tarifas impostas por Trump, a opinião de Portugal, não sei se alguém reparou qual era, quer dizer, a da Alemanha foi certamente... Se é que teve opinião. Como a Alemanha exporta automóveis para os Estados Unidos, a Alemanha fez contas e disse, é comportável. E pronto, e lá e todos dizemos assim, não, vamos, a Alemanha prevaleceu, não é? Portanto, nós vivemos num mundo de soberania limitada, não é? Assim como também, quando se puser a questão da autonomia estratégica da Europa, nós dependemos fortemente das decisões que a Alemanha tomar e já tomou. E a Alemanha vai armar-se, e ainda bem que o faz, porque alguém tem que tomar a iniciativa, e a Alemanha, pelo seu peso económico e demográfico, e pela sua situação geográfica. Eles não têm... Tem que fazê-lo. Eles não têm arma nuclear, de facto, ao contrário da França e de Inglaterra. Portanto, estão totalmente dependentes da boa vontade. E pediram o guarda-chuva nuclear à França e aos Estados Unidos. Portanto, e a França já disse que está disposta a discutir o alargamento do guarda-chuva nuclear, certo, com a entrada de outros países no financiamento do programa nuclear, como é evidente. Agora, o que é preciso perceber é o seguinte: se um dia a Rússia intimidar a Alemanha e condicionar as decisões da Alemanha, nós largamente seguimos e dançamos a música que a Alemanha toca, também seremos vassalos da Rússia. Isto quer dizer, querem que este continente europeu, que geograficamente é uma espécie de península ocidental do grande continente euroasiático, seja comandado pela Rússia. Quer dizer, a Europa suicidou-se entre 1914 e 1918, não é? Foi a Primeira Guerra Mundial que realmente pôs fim à Europa, centro do mundo. E demoramos ainda mais 100 anos de descida, ora lenta, ora rápida entre 39 e 45, lenta depois disso, e continuamos a descer ao abismo da insignificância política e geoestratégica. Mas cedo ou tarde seremos governados e viveremos de acordo com interesses ditados que não são os nossos, nem são ditados por nós. Não, quer dizer, isto não é uma discussão sobre... O armamento europeu não se destina a travar guerras vitoriosas. O rearmamento europeu destina-se a impedir que as guerras ocorram. A capacidade de termos uma força dissuasiva que impeça veleidades como aquela que Putin teve e que até agora tem sido uma aposta ganhadora. Porque se a Europa, na situação em que se encontra, e sem uma aposta decidida e determinada dos Estados Unidos, não consegue encontrar uma solução para o problema ucraniano. Esta semana, de facto, a estratégia do elogio extremo a Trump correu bem à União Europeia. De facto, vamos ver como é que as coisas correm. Apesar daquelas fotografias supostamente humilhantes, estes dias correram bem. Estamos a falar de assuntos de alta política, deixa-me só... Mas antes disso, para os assuntos, para as miudezas... Para a paróquia. Antes disso, para as miudezas da paróquia, deixa-me só chamar a atenção do seguinte. Em 1938, Chamberlain dizia: como é que vamos arrastar o Reino Unido para uma guerra criada numa parte da Europa de que pouco sabemos, entre povos de que tudo desconhecemos? Basicamente os checos e as minorias germânicas e as trapalhadas na Europa Central. Vamos arrastar o Império Britânico para uma guerra entre pessoas de que pouco sabemos, em terras que desconhecemos. O que é que está acontecendo na Ucrânia? É muito parecido. Por exemplo, se o Ocidente aceitar as exigências de Putin e entregar no quadro de um acordo de paz que vale o que vale, porque já sabe que Putin só respeita a força, não respeita nada, bem, enfim, é a minha convicção. Há muito boa gente que acha que Putin, oferecendo-lhe condições vantajosas, que ele aceita uma solução de paz estável e de boa fé. Bom, mas, quer dizer, se eliminarmos aquela parte dos territórios do Donbass, onde está o essencial das fortalezas e de capacidade defensiva da Ucrânia, nós enfraquecemos, nós tornamos a Ucrânia mais indefesa e desmoralizada, que foi o que se fez à Checoslováquia em 1938. Eram nos territórios dos Sudetas que estavam as grandes fortificações e a capacidade militar da Checoslováquia. A Checoslováquia, toda a gente dizia, vai ser para Hitler um osso mais duro de roer do que foi a Polónia.
Acabou por não ser, porque Sim. se lhe entregou os Sudetas e a seguir o resto foi engolido. Quer dizer, como é que o tal deep state das pessoas com noção da história e responsáveis conseguem explicar isto a um presidente que não tem capacidade de concentração para ouvir uma conversa que passa Sim, 2 minutos? mas apesar de tudo, esta semana correu bem. Enfim, tu estás a falar de grandes líderes históricos, e eu indo aqui para a paróquia, para o nosso António Costa, acho que também temos que falar, também somos portugueses, temos que ter orgulho nos nossos, não é? Esta semana para ele é que não lhe correu muito bem, não é? Porque supostamente, não é supostamente, as questões de política externa não deverão ser tratadas pela Presidente da Comissão Europeia, que foi quem esteve em Washington, deveria ser tratado por António Costa. Ele não esteve lá. Isso foi muito notado nos círculos de Bruxelas. Enfim, há quem diga que isto pode ser problemático, porque se é para ter um Presidente do Conselho Europeu que não cumpre as suas funções, que não aparece, então para isso, mais vale então entregar o poder todo a von der Leyen e à Comissão, e à Comissão Europeia. É verdade que von der Leyen tinha alguma ascendência junto de Trump, não é? Por causa precisamente das negociações comerciais. Aliás, ele fez um comentário a dizer que ela tinha muito poder, que era uma pessoa muito poderosa, e pronto, isso podia ajudar, mas a ideia que passa e aquilo que está a ser comentado é quase como se António Costa tivesse medo de se encontrar com Trump. Ele já várias vezes disse que não pretende encontrar-se com ele, mas ele fica aqui numa situação de... Quer dizer, o Presidente do Conselho Europeu já manda pouco. Se abdica de estar a cumprir as funções que estão determinadas pelos tratados, sobra o quê? Dar conferências de imprensa depois das reuniões? Bem, vamos lá ver. Eu percebo o argumento. Mas o próprio cargo de Presidente do Conselho foi criado para moderar, diminuir a importância do Presidente da Comissão, não é? Uhum. O Presidente da Comissão, desde Delors, era considerado a testa de ponte do federalismo europeu. Portanto, a Comissão era o motor, o motor que fazia avançar a integração económica e política do continente, e sempre teve primazia sobre o Conselho. Isso sempre foi assim, não é nenhuma novidade. E por outro lado, von der Leyen já está no exercício daquelas funções há muito tempo, e a antiguidade nestas coisas conta muito. Vamos abstrair-nos de Costa e von der Leyen. Pense na situação específica de Putin. Putin foi presidente da Rússia. Ainda a maior parte dos atuais líderes europeus e americanos não estavam na atividade política. Não eram líderes. Não estavam na atividade política. Quer dizer, estas coisas. A antiguidade é uma forma de poder. A antiguidade é uma forma de poder. E realmente tentar levantar o Conselho Europeu ao nível... Alguém se lembra do Conselho Europeu, de Van Rompuy e de outros que a história Mas ninguém se lembra. Mas será um triste legado se António Costa deixar um cargo mais fragilizado do que aquilo que herdou de Charles Michel. Será um extraordinário legado histórico. Eu achava que não era possível, mas de facto esta semana fiquei a achar que somos capazes de chegar lá. Charles Michel só conseguiu impor-se e afirmar o seu poder neste duelo com a Comissão Europeia quando se sentou depressa numa cadeirinha e deixou a senhora von der Leyen de pé, não é? No momento de rara delicadeza e elegância. Não é? Cavalheiro. É um cavalheiro. Olha, Sérgio, estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu sei que tu estás muito, não sei se irritado, se incomodado, se indignado com um assunto que tem estado fora da bolha e que tem a ver com o Monte Pio. Vai haver eleições no Monte Pio, e eleições é como quem diz, porque já soube que só vai haver uma lista, e portanto é daquelas eleições maravilhosas. E tem saído algumas notícias que metem dinheiro e estás a ferver. Não estou a ferver. Apareceram no mês de agosto apareceram notícias sobre a vida de Monte Pio e as pensões que os administradores decidiram. E também acumulação de salário. Mas pensões absolutamente, enfim, asiáticas. E realmente, quer dizer,
estas histórias, que eu acho que têm um efeito bastante desmoralizador. Eu não sei como é que estas notícias aparecem, provavelmente são lá desentendimentos, não sei, mas quer dizer, o que é certo é que elas aparecem e permitem-nos, assim, criam oportunidades para espreitarmos para dentro destas grandes organizações, não é? E isto acho que tem um efeito desmoralizador no país, não é? Faz lembrar aquela definição de Deng Xiaoping, um país, dois sistemas, não é? É um país, dois sistemas. De facto, há uma constelação portuguesa, não é? No sistema financeiro. Agora Montepio, curiosamente, nem sequer é o Cristiano Ronaldo da banca portuguesa, não é? Não é? Mas pronto. Sim, mas há ali um outro problema, que é a Associação Mutualista, também ela está debaixo do radar, não é? Porque tudo aquilo está supostamente um processo de transição longuíssimo, um longuíssimo processo de transição para ficarem debaixo da supervisão do supervisor dos seguros, não é? Não, dos seguros, da SF, a associação, não é? E aquilo neste momento não está em lado nenhum, não é? Não está em lado nenhum. É o governo. É o governo. É o governo quem supervisiona. E quando nós temos este tipo de organizações com essa dependência do poder político, e em que no fundo é o poder político quem tem o poder de supervisionar e de decidir se as coisas estão a correr bem, se estão a correr mal, isso normalmente termina de formas trágicas. Portanto, tudo aquilo tem que ser acelerado para estar tudo direitinho, estar tudo nos sítios onde deve estar, e não haver... É que nos bancos normais, não é? Que não são propriedade de uma associação mutualista, a gestão é controlada pelo acionista, não é? Nestas situações, como é que se faz funcionar uma forma de supervisão que garanta que a gestão está objetivamente ao serviço dos interesses da associação mutualista? E como é que arbitra essa relação de interesses entre a associação e a gestão? Não sei, é tudo mais opaco, enfim. Enfim, é uma Sendo que ainda por cima a Associação Mutualista tem, acho que tem 600 mil associados, em uns 400 e tal mil com direito a voto, e vota meia dúzia de pessoas. Não é? E portanto, tudo isto são pequenos círculos, tudo se move em pequenos círculos. Enfim, já chega de depressões por hoje. Sim, acho que sim. Olha, voltamos na próxima. Vamos restabelecer-nos. Na próxima quarta, exato. Vamos tomar um duche frio e beber um copo de água. Nós voltamos na próxima quarta. Até lá já sabem, podem se não estiveram a ouvir, podem ouvir outra vez em podcast. É o que eu planeio fazer nos próximos dias. Até para a semana. Adeus, boa tarde.